que nós possamos, primeiramente, nos sentir muito amados por Jesus, porque Jesus disse que nós seríamos reconhecidos por muito nos amar. E pedindo a permissão a Jesus, aos mentores espirituais desta casa, irmão Erasto, irmã Liz, nós vamos começar primeiramente falando quem foi Francisco, né? Eu acho que quase todos nós conhecemos um pouco da história de Francisco, né? E nós gostaríamos hoje de abordar mais em cima da doutrina espírita, que esse é o foco sempre dos nossos encontros, trazer algo a mais que complemente o conhecimento daquilo que a gente tem, que traz das religiões mais tradicionais e antigas, a Bíblia e outros conhecimentos. A doutrina espírita veio para complementar e esclarecer. Hoje nós nos baseamos neste livro intitulado A Carta Magna da Paz, reflexões em torno dos ensinos de Francisco de Assis, pelo espírito de Camilo, psicografia do médium Raul Teixeira. Mas então vamos lá, onde ele nasceu? Na Itália, na Umbria, e na cidade de Assis. O nome da mãe dele era Pica Bernardoni e Francisco e Pedro Bernardoni. Ele nasceu entre 1181 e 1182, final do século XII, e no século XIII é que ele realmente atuou, né? Então, nós vamos começar, antes de entrar no que esse livro nos propõe, o que o Espírito Camilo fala de Francisco no prefácio desse livro. Ele diz que do próprio punho, Francisco escreve que Deus é a paz. E é baseado nisso que ele vai buscar todo o conhecimento, tudo que ele tentava passar de amor e de paz. Também ele era conhecido como o cantador do amor universal. E o cântico de Francisco, para nós, ele é conhecido como a sublime beleza inabordável coragem de perfeita lucidez. Então, a primeira frase da oração de São Francisco é: Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. No livro está: Senhor, faze-me instrumento da tua paz. E aí já é uma reflexão do entendimento do quanto nós temos que nos colocar à disposição de Deus, de entendermos que para o que nós precisarmos fazer na nossa existência, nós precisamos ter coragem, perseverança, mas ter humildade, reconhecer que nós seremos instrumento de Deus, mas que Deus precisa fazer de nós esse instrumento. E seguindo, é algo importante que é falado: fazei-me um instrumento da paz. Não é faz de mim o instrumento, como se ele fosse o único capaz de trazer para nós a paz. Não, na humildade, e isso serve para nós. Nós temos que reconhecer que nós somos um instrumento. Nós não somos o instrumento de Deus para a paz. Nós somos um dentro de tantos instrumentos que podem mover a paz no mundo. Isso torna nós pequenos, compreensível da nossa pequenez, mas também da força e da coragem que nós devemos ter para exercer essa tarefa. Onde houver ódio, consenti que eu semeie amor. Nós conhecemos que eu leve o amor, né?
na leitura, no momento que a gente faz a prece ou o canto, né? Quando nós pensamos em ódio, qual é a antítese? O que é contrário ao ódio? O amor. E ele veio pregar o amor. Agora, nós podemos notar que as experiências no movimento espírita, principalmente daqueles que trabalham em reuniões mediúnicas, o quanto o ódio é cristalizado, endurecido nas almas e a necessidade que eles têm de vingança. Quantos buscam a casa espírita porque estão sofrendo influência espiritual daqueles que são opositores, que carregam ainda o passado, as coisas das quais nós, no nosso passado, praticamos contra eles. Então, o ódio é algo que está cristalizado e ele vem chamar essa atenção, porque o ódio é algo que a gente emana. E nós não podemos só falar daqueles que já perderam o corpo físico, nós também na existência, muitas vezes, trocamos o sentimento de amorosidade por ódio, por rivalidade, por irritação, nuances do ódio. E ele vem pedir que semeemos o bem imbatível, o bem é imbatível, e o inefável amor. Quem não se dobra ao amor? Aqui temos irmãos que participam de reuniões mediúnicas, vou falar novamente, quanto nós vibramos amor àquele que chega sofrido e com ódio, e ele se internece às lágrimas e muda, pede ajuda. É lindo. Então, vamos aproveitar a nossa existência para amar, para perdoar, para viver em harmonia com aqueles que nos cercam e que muitas vezes, por um desentendimento, nós carregamos anos a fio aquela dor, aquele sofrimento, como se nós desejássemos envenenar tomando o veneno. Somos nós os que mais sofremos. Então, aqui ele pede que nós consigamos semear. Ele não diz que é ele que vai fazer. Consente, Pai. Permite, Pai, que nós semeemos o amor. É uma humildade de sentir que nós podemos, na nossa existência, semear o amor. Então, vamos seguir. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Quando é que nós nos ofendemos? Quando é que nós nos magoamos? Quando é que nós nos ressentimos? Vamos pensar nisso. Quantas vezes interpretamos, hoje em dia, nas redes sociais, palavras que são ditas com uma intenção e é interpretado de outra? Não? Então, ele pede. E nós trouxemos um livrinho que é conhecido de quem vem assistir palestra aqui, Boa Nova, o item do capítulo 10 é intitulado Perdão, o Perdão. Esse é um livro, psicografia de Humberto de Campos, para quem não sabe, foi alguém pertencente à Academia Brasileira de Letras, quando encarnado, e desencarnado ele deixou uma vasta literatura de grandes e importantes livros, e esse, para nós, espírita, traz muitos conhecimentos. E esse aqui sobre o perdão, eu vou pegar o final dele para vocês entenderem. O final dele é quando Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? E aí Jesus vai dizer, não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Mas a história começa, né, nessa parte que quando Filipe, e eu até trouxe um livro que fala sobre Filipe, mas eu estou cuidando do relógio, Filipe, um dos
apóstolos era muito rígido, muito correto nas coisas, mas na época em que ele estava nesse aprendizado com Jesus, ele era duro demais. Cada um dos apóstolos traz para nós uma visão que nós deveríamos entender que é para nós. Pedro era turrão, teimoso, mas ele tinha um coração imenso. Então, Pedro e Filipe vão procurar, como sempre, no final da noite, aquela conversa amorosa com Jesus. Eles vão contar que eles estão muito bravos, indignados, porque estão falando mal de Jesus, chamando até de Satanás. Então, eles xingaram todo mundo que falava mal. E foram contar para Jesus como se tivessem feito uma coisa muito certa, ter xingado aquele. E, inclusive, alguns que estavam seguindo ali a doutrina, estavam tendo essas atitudes. E Jesus só escutando, como sempre, né? Até que Jesus vai dar orientação para eles, e que serve para nós. Que não é através de xingamentos, de confrontos que nós vamos resolver a situação. E sim, muitas vezes com silêncio e com o nosso exemplo. E aí Jesus vai abordar, e eu acho importante eu ler uma partezinha dessa história, que ele aborda esse entendimento que serve para cada um de nós, que ele vai dizer assim: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também, algumas vezes, sejamos considerados assim também. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem de nossos inimigos e auxiliar os que zombam da nossa fé. Mas eles ainda não estavam satisfeitos com o que Jesus estava explicando. E aí Pedro atalhou, dizendo: entretanto, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sobre a pele de cordeiro? Eles queriam que Jesus desse uma resposta de acordo com o pensamento deles, que muitas vezes é o nosso. A gente tem vontade de revidar ou de olhar para aquela pessoa e dizer: está fingindo, isso não é verdade, né? E aí Jesus vai dizer para Pedro: o perdão não exclui, olha a importância disso, gente. O perdão não exclui a necessidade de vigilância. Como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio de cada coração e está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender, mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. E vai finalizar de novo ele questionando aquela tal frase conhecida de nós, de perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, o perdão é algo que nós não sabemos ainda trabalhar. Quando nós entendermos que ofendido, magoado, somos nós, que a pessoa que
despejou sobre nós o mal, nós não devemos acolher em nós entendemos o ensinamento de Jesus, de perdoar 70 vezes, 7 vezes. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Aí é aquela proposta de Jesus de um só rebanho, né? Para que nós tenhamos a certeza de que nós, para trabalharmos esse sentimento, primeiro nós temos que entender o contexto que foi dito discórdia. O prefixo diz de córdia, córdia vem de coração, diz de afastar. Então, naquele período, naquela época, tanto de Jesus como na época de Francisco, século XII, XIII, discórdia era afastamento, separação. Hoje em dia não, hoje em dia discórdia, eu discordo, eu não concordo com alguém, né? Eu discordo. Não, aqui nós temos que entender discórdia como afastar, concórdia, união, trazer para perto de si, trazer para o nosso coração. Então a gente precisa entender, por exemplo, na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, a terceira parte do livro dos Espíritos trata das leis morais. E uma das leis morais importantes é a lei de sociedade. E na lei de sociedade, os Espíritos nos orientam que nós não fomos criados para vivermos sós. Nós temos que viver em sociedade. É em sociedade que a gente aprende, que a gente apara nossas arestas. Lembram da história do porco-espinho? Que para eles se aquecerem, eles precisaram chegar devagarinho e ir se encostando para não morrer no frio. Porque quando eles chegavam próximos, se espetavam, se afastavam. Assim somos nós nos espetamos, nós nos magoamos, nós precisamos ter mais concórdia, trabalhar esse sentimento de união, que é pedido nesta frase da oração de São Francisco. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Quando é que a gente tem dúvida? Quando a gente desconhece, quando a gente é ignorante sobre aquilo. Quando a nossa fé é tão fraca que nós não temos a certeza, que é a certeza que Francisco tinha. A fé de Francisco era a fé certeza, a fé intimamente com a certeza de que as coisas aconteceriam de acordo com o que era previsto pelo Pai Maior. E quando cada um de nós tem essa certeza, quando nós estamos passando por uma prova, de que o que está acontecendo está plenamente certo de acontecer, porque o Pai Celestial nos ama profundamente. Não existe quem nos ame mais profundamente do que Deus que nos criou. Nós conhecemos o amor de pai, de mãe, de irmãos, de marido, de mulher, mas é um amor limitado. O amor de Deus é o amor do Criador pela criatura. Somos filhos amados dele. E ele enviou Jesus para mostrar para nós que existe esse amor tão amplo que permite que mesmo nos erros, na nossa ignorância, ele nos dê oportunidades, novas oportunidades de nós irmos corrigindo. Então, que a gente tenha sempre a certeza desta fé que tem que estar alicerçada no conhecimento. O conhecimento que nos tira da ignorância. E o conhecimento tem várias facetas. Nós temos o conhecimento intelectual, o conhecimento moral, né? Nós precisamos trabalhar esse conhecimento. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Então, aí, novamente, nós vamos voltar para o problema da ignorância. Mas da ignorância
no sentido de não ter o entendimento. Não é a ignorância no sentido da pessoa, tratar a pessoa mal. Ignorância da gente desconhecer as coisas que nos fazem libertar como espíritos imortais. Então, conhecer esse conhecimento vai nos propiciar que a gente não erre, que a gente desenvolva em nós as potências da nossa alma, aqueles talentos que existem em nós. Então, quando é que, dando um exemplo bem simples para a gente entender o conhecimento, quando é que nós erramos e aprendemos com o erro? Vamos pegar um bem básico. A panela está no fogão e está quente. Se eu agarrar na panela, o que vai acontecer? Queimo a minha mão. O que vai acontecer num dia seguinte, em outra vez, quando eu ver a panela sobre o fogão? Eu vou chegar e agarrar a panela? Não, eu vou me aproximar para ver se tem caloria na panela. Porque eu sei que se eu encostar, queima. Eu aprendi através do conhecimento que se eu tocar numa panela quente, eu queimo a minha mão. Eu não vou fazer mais. Eu sei, eu aprendi, eu não sou mais ignorante desse conhecimento. Então, para nossa existência, vai acontecer erros que a gente comete e que muitas vezes nós sempre citamos Santo Agostinho, que pede que ao final, é o exemplo que ele dá, que ao final do dia a gente revise o nosso dia e veja as coisas que a gente errou, que não fez da maneira adequada, para que no dia seguinte a gente não repita. Então é mais ou menos isso. É necessário que a gente reflita nos erros que a gente comete para não repeti-los, né? Aprender, conhecer. Então, no momento que a gente conhece a verdade. A gente toma partido da verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Desespero também tem o prefixo de espero, né? Então, desespero é, eu sei esperar. Como é que tem sido, diante das dificuldades, das situações que a gente passa na vida, o nosso esperar? Nós estamos tendo paciência? Como é que nós agimos e reagimos de acordo com as dificuldades, com a impaciência, com a intolerância, com as coisas, né? É necessário nós nos conhecermos. É aquela proposta que vem da Idade Antiga, né? Conhece-te a ti mesmo. E quando nós nos conhecermos, nós vamos adquirir as potências da nossa alma, que já foi falado, que é quando nós conseguimos agir e reagir com tranquilidade, com serenidade, nós conseguimos ter sossego perante os embates, as dificuldades da vida, e isso é conquista dos nossos espíritos. Nunca mais perderemos. O que nós conquistarmos para o nosso espírito, nós levaremos para a vida, e vida imortal, vida como espíritos imortais. E dentro dessa esperança que nós temos que buscar e levar para a nossa existência, que é o pedido que Francisco faz a Deus, que onde houver desespero, que ele possa levar a esperança, vamos olhar para nós. Se nós estamos desesperançados, ou se nós estamos em desespero, que nós saibamos esperançar, e não só esperar, esperançar, ter esperança, confiar. E o espírito de Camilo vai dizer que é como se nós tivéssemos uma fé-confiança. E essa fé-confiança forma um círculo virtuoso. O que tem nesse círculo virtuoso?
ele tem a fé, ele tem a confiança, a caridade e a esperança. São conquistas que nós vamos ter nas nossas existências. E vamos continuar na oração. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Como é que nós estamos trabalhando a alegria em nós? A proposta de nós nos desfazermos da tristeza é nós começarmos a observarmos a nossa existência, ou daqueles que estão à nossa volta, que estão passando por uma profunda tristeza. E nós sabemos que a tristeza ela tem várias nuances. Nós podemos estar tristes pela perda de um emprego, pela perda de um ente querido, por um descontrole, que falamos coisas que não deveríamos ter falado. E existem vários motivos que nos levam à tristeza. Mas a proposta que nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem um capítulo que se intitula A Melancolia, em que ele vai falar da tristeza no sentido de que quando a gente acorda pela manhã e se percebe assim, que é para nós lutarmos, para sairmos daquela situação e observar as coisas que conquistamos, o que nós temos, as nossas capacidades, as condições das quais nós podemos ultrapassar a tristeza e viver com alegria. A alegria da qual Francisco fala não é aquela alegria de ficar dando gargalhada, piadinha e não. Não, é aquela alegria interior que vem de dentro do nosso coração, de nos sentirmos plenos com a vida, de estarmos em sintonia com aqueles que regem e controlam esse planeta, no sentido de fazer com que esse planeta melhore. Existe muita tristeza, existe muita melancolia, muita depressão, mas sejamos nós aqueles que são os transformadores do bem, da alegria no planeta, não deixando que a aura que envolva o nosso planeta seja uma aura de tristeza. Nós podemos fazer a diferença, cada um de nós. Pensemos que somos esses seres que podem fazer a diferença. Então, conhecendo, nós tendo o conhecimento que o sofrimento faz parte. Nós não estamos isentos, não existe uma vacina para ser espírita e não sofrer mais. Não. O que existe é que a doutrina espírita nos mostra que o sofrer, e aí nós vamos encontrar nesse capítulo que eu falei, o bem sofrer, que é o bem sofrer, o que é? É eu entender que se eu estou passando por uma dificuldade que me dói, que me incomoda, ela veio como aprendizado. Eu estou sabendo suportá-la? Eu estou vivendo de forma que na próxima existência eu não precise mais passar por esse tipo de prova para dar o meu merecimento, aprovação, como na escola nós passamos por provas, a professora não chama, às vezes até de surpresa, e nós temos que fazer a prova e ver como é que está o nosso conhecimento. Na existência terrena é assim, e o sofrimento vai fazer parte. Não é por sermos espíritas que nós vamos ser agraciados, não, mas nós vamos reconhecer que esse sofrimento vai me auxiliar na minha compreensão e no meu crescimento como espírito imortal. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Esse eu acho muito bonito, porque nós normalmente, o que nós entendemos por treva? Escuridão, sombra, e a luz, a claridade, né? Mas a proposta desse espírito é sobre a treva da ignorância, a matriz dos preconceitos,
a violência, as discriminações, a desconfiança. Tudo isso são trevas da ignorância, que ele vem pedir a Deus nessa oração, que ele leve a luz. A luz que nós temos que levar para nós é a luz do esclarecimento, do entendimento. Que quando nós entendemos que as provas, as dificuldades, as pessoas que são mais atrasadas, que ainda magoam, que nos ferem, elas estão nas trevas da ignorância. E que nós necessitamos a elas levar a luz. Aí vem de novo lá o perdão, a paciência, a tolerância, tudo que a prece veio discorrendo, aqui vem falar no momento que a gente fala em luz. Não da luz de um achote comum, de um lampião ou de um foco de luz, mas a luz que carregamos na nossa alma, de todas as potências e capacidades que nós temos. Senhor, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Olha que coisa mais linda a gente entender, ter humildade de entender que nós precisamos amar, consolar mais que ser consolado, né? Então é a renúncia, é o momento que a gente consegue sair do nosso casulo, da nossa importância e nos abrir em auxílio dos outros, tornarmos instrumentos da consolação. Então ele vai dizer, fazer com que eu procure, fazer com que eu procure, quer dizer, entender, né? É uma postura, é tipo dizer assim, Senhor, dai-me forças, ajudai-me, Senhor, para que eu procure ajudar os outros. Essa é a nossa postura que a gente tem que entender, que nós poderemos ser esse instrumento de Deus em qualquer momento das nossas existências. Senhor, fazer que eu procure mais compreender que ser compreendido. Aí vem de novo aquela capacidade que nós devemos ter de nos conhecer por dentro, lá no nosso íntimo. Quais são os motivos que nós temos dos nossos comportamentos? Trabalhar algo que tem também na doutrina espírita, que nós costumamos chamar o BIP, trabalhar em nós a benevolência, a indulgência e o perdão, a fim de que a gente compreenda. Nenhum de nós vai conseguir usufruir de paz, aquela paz que a gente deseja, se nós não compreendermos o semelhante e nos compreendermos a nós mesmos. Senhor, fazer que eu procure mais amar do que ser amado. A força imponente do amor. Como ainda estamos patinando nesse sentimento, né? E o amor é a excelência sublime da virtude, da qual se demonstra a presença de Deus em nós. É a maneira que nós demonstramos o amor de Deus em nós, amando, indistintamente. É fácil amar quem nos ama. Aqui a proposta de Francisco é amar. Amar, simplesmente amar. Então, tudo na existência terrena está envolvido no amor de Deus. Nós estamos envolvidos no amor de Deus. Nós somos criação desse amor de Deus. Pois é dando que se recebe. Quando é que nós damos? Quando nós percebemos intimamente que nós somos capazes de amar. E nós dando, nós vamos receber. Não é de quem nós estamos dando. Nós vamos receber do Pai.
Não importa que aquele que a gente deu é ingrato. Não importa. Não importa que damos e ninguém percebeu. O Pai percebe. O Pai nos conhece. E Ele sabe do quanto cada esforço para a nossa melhoria nós estamos fazendo. Por isso que a sementeira é livre, mas a colheita vai ser obrigatória. Então, o que nós estamos semeando nessa existência? E é perdoando que nós vamos ser perdoados. Não adianta eu cobrar dos outros algo, se Deus que é Pai está vendo que eu não sou indulgência. Olha a benevolência, indulgência, perdão, o BIP. Então, o perdão pressupõe dar a quem nos magoou. Não é dar quem é bonzinho só para a gente deve dar amor para quem é bom, mas a gente tem que dar principalmente a compreensão e o perdão a quem nos magoa. Só quem experimenta a paz íntima está apto a espargir paz em seu derredor. E é morrendo que renascemos para a vida eterna. E aqui está aquelas palavras ditas pelo nosso codificador, Allan Kardec: nascer, morrer, renascer e progredir sem cessar. Tal é a lei. E a vida, meus irmãos, não cessa. Porque a nossa vida é eterna, é criação de Deus. O que é temporário e não tem duração é o corpo físico. Mas nós vamos receber outro corpo. Nós vamos ter outras existências para ir nos aperfeiçoando. Mas agora é o momento de nós aproveitar esta, sim, com tudo que nós tivermos de oportunidade de amar e perdoar. E eu vou convidar agora a todos a encerrar esse nosso encontro, a nossa reflexão hoje. Vamos cantar? Vamos cantar para... Vocês topam? Ser instrumento da nossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, desespero que eu leve esperança, onde houver tristeza que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazendo que eu procure mais consolar, ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe,
perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se faz eterna. Terminando. E depois dessa confraternização com ela, gostaria de